Bem-vindos ao Apoio Moral e a aulinha de hoje é de matemática, mais especificamente funções. Aê, solta a vinheta! Inicialmente, nós vamos saber o que é uma função, tá certo? As funções, como uma definição bem breve, é quando um valor depende do outro para ele meio que ser normal. É quando uma grandeza varia em função da outra. Geralmente é classificado ou descrito como x e y, tá certo? Quando o y depende do x ou, em raros casos, vice-versa, tá certo? Inicialmente, nós temos a lei de formação da função, que ela vai variar conforme a grandeza e conforme a situação do problema. Mais uma formulazinha muito básica para aprender é y igual a ax mais b. Meu Deus, o que é isso? Calme lá. As funções, elas são divididas em vários tipos. A principal delas é a afim, mais conhecida como função do primeiro grau, e é classificada por essa fórmula, y igual a ax mais b. Esse y pode ser trocado por elementos como função de x, Q para representar quantidade, V para representar valor, ou qualquer letra do alfabeto que você quiser. Se você quiser, você pode colocar até um sigma, um delta, assim, sabe? Se você quiser, não sei nem se aqui é sigma, mas eu coloquei. Então, nós temos aqui essa formulazinha básica. Exemplos de situações que usam essa fórmula. 2x mais 3, 4x mais 9, x mais 1. Tudo isso tá empregando essa fórmula. A coisa mais importante para saber numa função é reconhecer o a e o b. Nesse caso aqui do 2x mais 3, nós temos o a, que é somente o 2, não é o x, e o b, que é o 3, tá certo? Nesse caso aqui de baixo, como não tem nenhum número aqui, o A é 1 e o B é o valor independente, tá certo? Falando um pouco sobre variáveis, nós temos duas variáveis principais, a variável dependente e a variável independente. A dependente é geralmente o valor que vai ser mudado ou transformado, dependendo do que será escrito na função. Se eu tiver, por exemplo, y igual a 3x mais 1. Digamos que eu tenho isso aqui. Nossa variável dependente é o y, porque dependendo do valor de x, nós teremos um valor diferente para y. Por exemplo, se eu disser que x é igual a 2, nós teremos y igual a 3 vezes 2 mais 1. Y igual a 7. Mas na maioria dos casos, a variável independente será o x, pois independente do valor do y, o x se manterá igual. Geralmente é denominado essas categorias de variável justamente para você não acabar se confundindo e pensar que um depende do outro. Mas é o x em função de y, certo? A maioria das situações cobra assim. Essa parte do valor de uma função é um dos tópicos mais simples, porque geralmente ele vai dar uma função que eu posso representar como f de x, y ou qualquer nomenclatura. Eu vou estar usando o f de x porque é bonitinho falar. Igual a, por exemplo, 2x mais 3. Tá certo? Se ele disser que o x é igual a 2, é só eu colocar no lugar do x o número 2. Se ele disser que o x é igual a 4, só substituir. O valor de uma notação, de uma função, na verdade, é simplesmente você substituir o valor do x pelo valor que está sendo descrito. 2, 4, 8, qualquer valor que pedir na questão. Sobre a representação gráfica de uma função, tem vários macetezinhos bem legais para vocês saberem como fazer essa representação. É o seguinte, tem dois métodos principais para você conseguir determinar uma função em um gráfico geralmente denominado plano cartesiano. A primeira opção que você pode fazer quando se deparar com uma figura como essa, denominada plano cartesiano, é entrar em pânico. Mas aqui eu vou te ensinar uma outra alternativa de você entrar em pânico, tá certo? Para começar, a gente vai levar em consideração o seguinte. Digamos que na sua questão está assim, f de x, ou y, ou v, ou qualquer letra, igual a 5x mais 8. Tá certo? Nós temos essa função. E aí, o que é que eu faço? Você simplesmente vai começar a inserir valores até conseguir encontrar de 2 ou 3, depende do quanto a sua questão vai pedir, que possam se encaixar neste plano cartesiano. Por exemplo, vamos montar aqui um quadro x e y. Sabe aqueles quadros de prós e contras quando você vai desistir ou não do seu namorado? É exatamente isso. É o x e o y. Para cada valor de x, o y também vai variar. Por exemplo, se eu colocar que o x é 2, só vir na função e substituir. 5 vezes 2 mais 8 igual a 18. 5 vezes 2, 10. Eita.
mais 8, 18. Então, para o valor de x, nós temos 18 no y. Vou colocar um valor um pouco menor, colocando 1, eu tô inventando, tá? 1, nós temos 5 vezes 1 mais 8, que então resultará em 13, tá certo? E aí, é só colocar esses valores aqui no quadro. Coloca aqui, para ficar organizadinho, e aí você coloca no seu plano cartesiano. Aqui nós temos o eixo x e o eixo y. Então, coloca 1, 2 no x e vamos arredondar aqui para 18 no y. Eu recomendo você usar números bem mais baixos, como, por exemplo, números negativos ou até números decimais não, mas negativos. Porque já para você não fazer essa bagaceira aqui, que é simplesmente colocar valores enormes em um espaço pequeno. Eu recomendo você colocar valores ainda menores do que esses, porque as suas funções também, caso aconteça, elas não vão gerar valores tão grandes. Então, nós temos aqui uma reta. E a gente poderia parar por aí, mas vai adicionar outro valorzinho aqui, que é esse de baixo, 1 e 13. Então, a gente coloca aqui o número 1 e eu tô inventando um espaço, colocando aqui o número 13. E aí, é só ligar os dois pontos, formando assim a reta. Lembrando, eita, reta troncha da... Lembrando, você geralmente não pode ligar os pontos, porque entre um ponto e outro existem infinitos pontos. Então, quando você liga um ponto com o outro, eu só liguei para demonstrar que podem ser criadas retas. Mas se você ligar um ponto com o outro, é capaz de você zerar a sua questão, porque entre este pontinho e este pontinho aqui tem infinitos pontos. Aí você pode acabar perdendo essa questão, tome muito cuidado. Um segundo macete que eu vou explicar para vocês. Vamos desenhar aqui nosso plano cartesiano. Aqui nós temos o eixo x e aqui nós temos o eixo y, tá? Digamos que ele dê na sua provinha a função f de x, ou y, ou v, ou qualquer letra que a questão quiser. Ele dê o seguinte valor, 2x mais 3. Dê essa função aí. Ele pode dar outros tipos de funções que eu vou explicar um pouquinho mais pra frente. Mas vamos trabalhar com essa daqui. Lembra que eu tinha falado do A e do B, que é muito importante você saber quem é quem? O A é o valor que acompanha o X e o B é o valor que está sozinho. Bem, para você conseguir fazer este modelo que eu mostrei em cima de um jeito mais prático, é só fazer o seguinte. O valor do B sempre vai ficar nesse eixo Y. Então, você conta 1, 2, 3. Marca aqui, 3. E o valor que vai ficar aqui no X é a raiz dessa função. Aí você pergunta, meu Deus, o que é uma raiz? Uma raiz é o valor que quando você colocar no lugar do x, vai dar 0. Então, é só você fazer 2x mais 3 igual a 0. 2x igual a 3. X igual a 3 sobre 2. 3 sobre 2 é aproximadamente 1,5. Então, você vem aqui no seu eixo x e faz 1, 2, 3. Aí, nós temos aqui a metade de 1, que seria o nosso 1,5. E aí, é só ligar. Tchuc. Prontinho. A maioria das suas questões talvez não peça para você fazer tantas linhas como eu fiz nesse exemplo número 1. No caso, foram 2, né? Mas é muitas linhas. Geralmente, elas vão pedir somente essa única linha ou em outras direções, justamente para você usar esse macetezinho de que o B fica nesse eixo Y e a raiz fica aqui no eixo x. Vamos aprender um pouquinho mais sobre diferentes funções? Beleza, nós temos esses 4 tipos principais de função nessa forma escrita. Depois eu falo sobre os principais tipos de função na forma do plano cartesiano. A base de tudo é a função afim. A função afim, ela também é chamada de função do primeiro grau, porque simplesmente a letra que está nela, ela está no primeiro grau. Se nós tivéssemos aqui um 2... nós não teríamos uma função afim, nós teríamos uma função do segundo grau, tá certo? Essa é a que a maioria dos planos cartesianos representa, que é uma função mais simples. Geralmente você encontra o A e o B e só coloca no plano cartesiano, como eu havia mostrado. Já a linear, ela não tem o valor do B. Aqui nós temos o valor do A, que é 2, mas o B, ele é igual a 0. Se o B é igual a 0, significa que, se representássemos essa linha em um plano cartesiano, ela passaria exatamente no meio daqui, entendeu? Aqui a gente tem o eixo Y e o eixo X. E a nossa reta linear, função linear, passaria exatamente nesse centro aqui, tá certo? A função identidade, ela é uma das mais básicas. Por quê? Porque simplesmente ela é a única que não pode apresentar variável nenhuma. Se o valor de y é 1, o de x também será. Se o valor de x é 3, o de y também será. Se fôssemos representá-la em um plano cartesiano, ela seria tão básica que ela simplesmente
seria cruzando assim. Aí você pergunta, ué, mas essa é igualzinha a essa. Não, porque essa linear eu posso representá-la de outra maneira. Posso representá-la assim, posso representá-la assim. Eu posso encurtar ou alongar ou entronchar a reta o quanto eu quiser. Mas a identidade, ela sempre virá dessa maneira. É bom você ficar atento aos números e aos valores, porque na identidade geralmente não há valores. Não há muitos valores e se houver, eles são iguais. Até porque se y é igual a x, então 2 é igual a 2, certo? Geralmente a de identidade virá com os valores iguais. E por último, nós temos a constante, que é quando nós não temos o valor do a. Geralmente o a é igual a 0 e o b é o valor solto, que nesse caso é 5. Vamos ver alguns tipos de funções no plano cartesiano. Beleza, ó. Nós temos aqui essa primeira função. Ela é denominada uma função crescente, tá certo? Você pode pensar que ela também é de identidade, mas como eu não estou representando com valores, só estou considerando a forma. Por que ela é crescente? Porque ela está subindo para a direita, tá vendo? Ela está subindo para a direita. Já essa do lado é literalmente o oposto. Ué, peraí, gente, eu desenhei errado, calma aí. Pronto, galera, essa aqui ela é denominada decrescente, porque é autoexplicativo. Ela tá caindo. Certo? Então, quando a reta ela é crescente, ela faz esse movimento assim. Quando ela é decrescente, ela faz esse movimento assim, tá certo? E nós temos também a constante, que é quando o a é igual a 0, certo? Quando nós temos uma reta crescente, o a ele sempre será maior que 0, ou seja, será um número positivo. Quando nós temos uma reta decrescente, o a ele sempre será menor que 0, ou seja, ele será um número negativo. Mas quando nós temos uma reta constante, o a ele é igual a 0. Uma reta constante, ela pode ser representada dessa maneira. Y igual ao valor solto do b. O b ficou sozinho. O pobre coitado foi abandonado pelo a. Fazer o quê, né? E eu acho que é isso, galera. Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha com aquele seu amiguinho que também tá se desesperando pra prova de amanhã. E é isso. Um beijo!